Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Esta é a aula 3 sobre baterias da nossa série Componentes. Se você ainda não é inscrito no canal, peço sua inscrição, o like e também o seu comentário. Deixe também sugestões para que possamos fazer vídeos diferentes aqui no canal. Sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo? Pau na máquina, vamos lá! Muitas baterias de chumbo ácido acabam se deteriorando e perdendo a capacidade devido a dois fatores principais: sulfatação e baixa manutenção. A sulfatação ocorre quando o sulfato de chumbo se cristaliza nas placas da bateria, tornando-se difícil de ser revertido. Isso acontece normalmente quando a bateria fica descarregada por um longo período, ou então mal carregada, ou até mesmo usada de maneira inadequada. Com o tempo, a sulfatização reduz a capacidade da bateria de armazenar e fornecer energia, levando a uma deterioração crítica. Além disso, a falta de manutenção adequada contribui para a degradação das baterias de chumbo ácido. Baterias que não têm seus níveis de eletrólito verificados regularmente e que não são carregadas corretamente podem sofrer danos nas células internas, resultando em falhas permanentes. A evaporação do eletrólito, especialmente em climas mais quentes, pode expor as placas internas à atmosfera e causar oxidação e perda da capacidade da bateria. Esses problemas combinados podem encurtar drasticamente a vida de uma bateria de chumbo ácido, fazendo com que ela precise ser substituída mais cedo do que o esperado. No entanto, com técnicas de recuperação, como a dessulfatação e a substituição do eletrólito, muitas baterias podem sim ser recuperadas a nível funcional, reduzindo o desperdício ou custos de substituições das baterias. Atenção! É importante ficar atento à segurança no trabalho com baterias de chumbo ácido. Não dispense o uso de luvas de borracha, de óculos de proteção, também muito importante usar um avental e, fundamental, um local de trabalho bem ventilado. Estas baterias contêm ácido sulfúrico, que é muito perigoso se inalado, e explosivo se for manuseado de maneira inadequada. Primeira verificação com o multímetro. Para verificar o estado de uma bateria de chumbo ácido, usando um multímetro, para medir a tensão, siga os seguintes passos. Número 1. Medir a tensão da bateria. Com a bateria desligada de qualquer carga, de qualquer conexão, conecte as pontas do multímetro, vermelha no positivo, preta no negativo. Tenha cuidado para evitar curtos. A tensão e a corrente muito elevada da bateria pode causar danos sérios, tá ok? 2. Interpretação dos resultados. Após a conexão correta, leia a tensão do multímetro. Para uma bateria de 12 volts, os valores indicados de seu estado são entre 12,6 e 12,8, ou até mais do que isso, a bateria está totalmente carregada e em bom estado. Entre 12,4 e 12,5 volts, a bateria está aproximadamente com 75% de carga. Entre 12,1 e 12,3 volts, a bateria está com cerca de 50% de carga.
Entre 11,8 e 12 volts, a bateria está quase descarregada e precisa ser carregada de imediato. Agora, abaixo de 11,8 volts, a bateria está significativamente descarregada e é uma boa indicação de que ela está danificada ou sulfatada. Lembre-se que não pode ter nada conectado à bateria para fazer esse tipo de medição. Nem toda a bateria pode ser recuperada. E identificar sinais de sulfatização e células danificadas em uma bateria de chumbo ácido é crucial para determinar se ela pode ou não ser trazida de volta ao uso ou precisa ser substituída. Vamos observar alguns métodos para identificar esses problemas, ok? Sinais de sulfatização. A sulfatização ocorre quando o sulfato de chumbo se cristaliza nas placas da bateria, como já vimos anteriormente. Isso impede que ela armazene e forneça energia de maneira eficiente. Os sinais de sulfatização incluem tensão baixa após o carregamento completo, por exemplo. Mesmo após o carregamento, a bateria medida tem uma tensão abaixo de 12,4 volts. Isso indica que a bateria não está mantendo a carga corretamente. Quando ela tem carregamento lento ou também incompleto, a bateria demora muito para carregar ou alcançar a tensão completa de 12,6 ou 12,8 volts, mesmo usando um carregador adequado. Capacidade de descarga rápida. Quando você usa a bateria e precisa de grandes quantidades de descarga num carro, por exemplo, quando se dá partida, ou num sistema de backup, quando você entra com máquinas pesadas, a bateria cai muito a sua tensão e não consegue fornecer aquela corrente que antes conseguia. Isso é sinal de sulfatização. Quando ela tem placas esbranquiçadas ou cinzentas. Se você consegue inspecionar as placas da bateria, retire as tampas e verifique se elas estão esbranquiçadas ou cinzentas. Isso é sinal que as placas estão com uma coloração alterada e é sinal de sulfato e de cristais de sulfato na bateria. Você também pode ter células danificadas na bateria. A bateria contém 6 células, no caso das de 12 volts, e você pode ter, não toda a bateria, mas alguma célula danificada. Você pode, com um densímetro, medir a densidade de cada célula e, se a densidade for significativamente diferente entre algumas células, há problemas de equilíbrio desta bateria. Formação de bolhas ou odores durante o carregamento. Se uma célula específica, por exemplo, forma bolhas com muito mais quantidade que outras, isso pode garantir e indicar que aquela célula está com algum problema, até mesmo um curto-circuito interno. Eletrólito descolorido ou turvo. Verifique se o eletrólito de cada célula e se o eletrólito de uma célula estiver significativamente mais escuro, turvo, ou estiver com muitas partículas flutuantes, essa célula pode estar danificada. Uma temperatura anormal, alta, durante o carregamento, se uma das células aquecer mais do que outras, isso pode indicar uma falha interna ou curto-circuito daquela célula. O que fazer ao identificar a sulfatização ou células danificadas? Bem, sulfatizações leves ou moderadas
podem ser tratadas com um carregador desulfatador ou um ciclo de carga lenta controlada. Também é possível adicionar aditivos desulfatantes ou eletrólito. Células danificadas. Se uma célula estiver gravemente danificada, a recuperação é geralmente impraticável e a bateria deve ser substituída. No caso de danos leves, pode-se tentar balancear a carga ou usar técnicas de equalização de carga. Identificar corretamente os problemas ajudará a decidir se vale a pena tentar recuperar a bateria ou optar por uma substituição. A equalização de carga é uma técnica usada para equilibrar a carga entre as células de uma bateria de chumbo ácido, restaurando a capacidade de armazenamento e prolongando a vida útil da bateria. Esse processo envolve a aplicação de uma carga controlada acima da tensão de carga normal, para equalizar a tensão e a densidade do eletrólito em todas as células que estão desequilibradas. A equalização é particularmente útil em baterias de chumbo ácido inundadas, não seladas, como as usadas em sistemas de energia solar e baterias de ciclo profundo. Mas como funciona essa equalização? Bem, durante o uso normal, algumas células podem se descarregar ou carregar de maneira desigual, resultando em diferença de tensões entre diferença de densidade das células. A equalização de cargas ajuda a corrigir essas diferenças, dissolvendo depósitos de sulfato nas placas de baterias e garantindo que todas as células estejam corretamente uniformes. Essa uniformidade traz eficiência para a bateria e recupera a sua vida útil e também a sua capacidade. E como são as técnicas de equalização de carga? Bem, eu vou falar aqui algumas técnicas comuns para equalização de cargas para baterias de chumbo ácido. A primeira é equalizar por carregador de bateria específico, ou seja, um carregador de bateria que tenha a função de equalização de carga. Carregadores com função de equalização, alguns carregadores de bateria têm essa função, não são todos, ok? Mas se você tiver eles fornecem uma corrente de carga maior que a tensão mais alta de carga normal da bateria. Geralmente isso fica entre 15 e 16 volts para baterias de 12 volts, durante um período controlado, por exemplo. O processo é resumidamente isso. O carregador é configurado de modo a equalização, a tensão é mantida acima do nível de carregamento, que é aqueles 15, 16 volts já ditos aqui. Em todas as células atingem uma tensão de densidade de eletrólito uniforme, porque elas agora estão sendo carregadas acima do que eram carregadas antes. A equalização geralmente dura de 1 a 3 horas, dependendo da condição de bateria, ok? E o monitoramento desse processo. É importante monitorar a temperatura da bateria durante o processo, isso tem que ser constantemente, pois a equalização pode gerar calor. Se por um acaso a temperatura em qualquer das células subir acima de 50 graus, o processo tem que ser interrompido. Lembre-se do que eu falei no início do vídeo sobre perigos de explosão do ácido. Agora, você também pode fazer a equalização manualmente, com uma fonte ajustável, por exemplo, né? Configurar manualmente a tensão da bateria, né, que você tiver no seu carregador, na sua fonte ajustável, para uma tensão entre 15 e 16 volts. Isso para baterias de 12 volts. Proceder da seguinte maneira: após carregar a bateria normalmente até
14,4 volts, que é a carga normal que um carregador faz, você vai deixar ela descansar um pouco e depois vai iniciar esse processo. Com a fonte, você vai colocar algo entre 15 e 16 volts e vai continuar monitorando a tensão e a densidade do eletrólito, se você tiver um densímetro. Não esqueça também de ficar monitorando a temperatura, que é o mesmo caso do primeiro, quando você usa um carregador já com essa função. Ok? De 1 a 3 horas, com essa função, vá monitorando, garantindo que a temperatura da bateria não suba acima dos 50 graus. E quando terminar ela, verifique também, é importante, se não está produzindo bolhas excessivamente em qualquer célula. E terminando esse procedimento de equalização, você deve deixar a bateria descansar por alguns minutos antes de que ela seja usada, tá? Você já vai poder medir a tensão da bateria depois de alguns minutos, que ela vai terminar com uma tensão possivelmente superior àquelas encontradas naturalmente. Então, depois de um certo tempo, ela vai se equalizar e vai distribuir aquela tensão entre suas células. O eletrólito vai parar de... vai voltar a uma temperatura normal, e aí você consegue medir a tensão e ter, assim, a percepção se deu certo ou se não deu certo. Se as tensões foram para o nível daquele quadrozinho que eu mostrei antes para vocês de tensões. Bom, também existe a equalização com descarregamento controlado. Descarga e recarga repetida. Essa é outra técnica que você pode usar para fazer esse controle, que é descarregar a bateria até cerca de 50% da sua capacidade e em seguida recarregá-la completamente. Esse ciclo de carga é repetido várias vezes, 3, 4 vezes. O processo de descarga e recarga ajuda a dissolver os cristais de sulfato e de chumbo nas células, permitindo uma carga mais uniforme. Um adendo: se você estiver fazendo isso com um carregador de baterias, alguns carregadores têm a função de sulfatização, que é o pulsante. Faça essa recarga com esta função acionada. Algumas considerações. Apenas para baterias inundadas, tá ok? A equalização de carga é geralmente recomendada apenas para baterias de chumbo ácido, inundadas, não seladas, nem de gel, nem nada disso, tá? Não devem ser equalizadas. Essas baterias não frequentemente são danificadas nesse processo, tá ok? Frequências de equalização. A frequência recomendada varia de uso da bateria. Para baterias de ciclo profundo, usadas em sistemas solares, por exemplo, recomenda-se que a equalização seja feita de 1 a 3 meses. Para baterias de partidas em automóveis, a equalização raramente é necessária. Então, pela própria característica de uso do seu automóvel, geralmente a equalização não é necessária, porque o automóvel, devido a partidas e os starts dele, normalmente já cumprem essa função no uso devido dele, no uso do dia a dia. Ela só vai ser precisa se for um automóvel, por exemplo, aquele automóvel que fica muito tempo parado e quando você vai ligar, geralmente já está com a bateria descarregada devido à quantidade de dias e meses, às vezes, que ficou parado. Mas se fosse um automóvel de uso semanal ou diário até, dificilmente isso vai ocorrer. Já disse que a segurança dos equipamentos é muito importante, principalmente nesse processo de equalização, que você vai estar exigindo muito da bateria, né? E essa equalização de carga é uma técnica eficaz para manter as baterias de chumbo ácido em bom estado, mas que também pode recuperar quando elas necessitam de pequenos ajustes. Se esse desequilíbrio for causado por uma sulfatização muito intensa ou
um desequilíbrio causado por algum curto, um dano na célula, dificilmente esse processo vai ser eficiente. Bem, espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde, e nos vemos na próxima aula, falando ainda sobre baterias. Até lá!